tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos, como eu dizia, na sexta-feira depois das cinzas, iniciando o nosso peregrinar quaresmal do ano de 2024. São 40 dias, um pouquinho mais, em que nós nos exercitamos através da oração, em que nós nos exercitamos através da penitência, através da mortificação, para que no sábado santo, na vigília pascal, possamos juntos ressuscitar com Jesus Cristo. Mas para ressuscitar é preciso morrer. Não existe uma ressurreição sem morte. E por isso, nós somos chamados durante este período quaresmal a morrer para nós mesmos. A morrer para o nosso orgulho, a morrer para o nosso egoísmo, a morrer para a nossa autorreferencialidade, para que nós morrendo, Cristo possa nascer em nós. E quando Cristo nasce no nosso coração e na nossa vida, nós nos tornamos homens novos, mulheres novas, capazes de abraçar o projeto e o plano que Deus tem para cada um de nós. Isso que é o bonito. Por isso nós estamos nesse peregrinar, nós estamos começando a quaresma. A quaresma não é um tempo para estarmos tristes. A quaresma não é um tempo para que nós estejamos muitas vezes longe de Deus. Não, ao contrário. A quaresma é um tempo em que nós nos aproximamos de Deus. Nos entristecemos por causa do nosso pecado. É claro que nos entristecemos porque não podemos, não conseguimos ser aquilo que desejaríamos ser por causa do nosso pecado. Isso nos deixa triste. Mas nos alegra o perdão de Deus. Esse perdão que transforma a nossa vida. Esse perdão que transforma a nossa história. Por isso o Salmo responsorial de hoje falava: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. E nós cantávamos isso no refrão e recitávamos o Salmo 50, que é o Salmo da penitência, em que nós, como padres religiosos, religiosas, recitamos toda sexta-feira nas nossas orações. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. O pecador que reconhece que pecou. Mas, acima de tudo, o pecador também reconhece que tem um Deus que é capaz de perdoar o seu pecado. É isso, meus irmãos, o tempo da quaresma é isso também. Reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos seres falhos, miseráveis, não somos santos. Estamos no caminho da santidade, mas não o somos. Mas também reconhecer que nós temos um Deus sempre disposto a nos perdoar. É aquilo que fala o Papa Francisco. Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. E por isso então nós entramos no Evangelho de hoje, quando Jesus fala da questão do jejum. Nós muitas vezes estamos em uma sociedade, e às vezes existem algumas correntes dentro das nossas comunidades cristãs, que insistem muito na questão da penitência, na questão do jejum, na questão da abstinência, na questão de que você precisa se sacrificar muito. Em outras palavras, são como pelagianos, ou seja, creem que pelas suas próprias forças podem ser salvos por Deus. Mas o que acontece? A penitência não tem sentido em si mesma. A penitência que nós fazemos, o jejum que nós fazemos, a abstinência que nós fazemos, ela deve ir de acordo com a nossa vida. Se nós jejuamos e deixamos de comer, aquilo que nós deixamos de comer, nós damos para aqueles que têm fome. Nós ajudamos uma instituição de caridade. É esse o verdadeiro sentido do jejum. Se nós somos capazes de jejuar, de não comer carne, como vai dizer São João Crisóstomo, do que adianta você não comer carne, mas devorar o seu irmão com a sua língua? Se nós deixamos de comer carne, se nós fazemos penitência,
nós também devemos mudar o nosso coração e a nossa vida. Primeira leitura de hoje é Deus se queixando com o povo de Israel, através do profeta Isaías, de que o povo era muito bom, era muito certinho em questão de jejum. Faziam o jejum, guardavam o sábado como deviam fazer, mas eram injustos. Não havia justiça. E Deus então vai dizer, mas eu não aprecio um jejum assim. Eu aprecio um jejum que busque também o bem do outro. Se eu me penitencio, se eu faço penitência durante esse período quaresmal, é para que eu seja melhor. Melhor para mim mesmo? Não, melhor para o outro. Ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor trabalhador, um melhor empresário, um melhor empregador, um melhor padre. É por isso que eu faço a penitência, para ser melhor para o outro. E por isso então Jesus vai falar a respeito do jejum. Os discípulos de João eram muito corretos, jejuavam. Os fariseus eram muito corretos, jejuavam. Mas quem sabe esse jejum não estava ligado com a vida deles. Era algo só exterior. E Jesus no evangelho de hoje vai nos falar, quando o noivo seja tirado, os meus discípulos também vão jejuar. Livro do Apocalipse, a igreja que chama o seu Senhor, Maranatá, vem Senhor Jesus. A igreja que reconhece que o seu Senhor está sim junto com ela, mas ainda a igreja espera a vinda triunfal desse Senhor. E enquanto igreja, todos nós somos igreja, esperamos a vinda triunfal do Senhor, nós também somos chamados a nos penitenciar, também somos chamados a fazer o jejum, mas que esse jejum, que essa penitência, que essa abstinência seja do interior para o exterior. Então sim, nós vamos conseguir produzir frutos. Se ficamos somente no exterior, não produziremos nenhum tipo de fruto. Seremos como os fariseus. Mas se nos exercitamos do interior para o exterior, então produziremos frutos. E no dia da Páscoa, poderemos cantar os aleluias pascais, porque nós também estamos ressuscitando junto com o Senhor ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para